Então, pessoal, temos aqui o tema, né? Participação da dieta rica em sais minerais na formação do dente. Temos como objetivo deste slide falar quanto uma dieta que contém os sais minerais determinados irão dar aos dentes uma estrutura necessária e rígida para sua função a nível de organismo. Vocês sabiam que os sais minerais têm grande importância na formação estrutural dos dentes? Talvez muitas vezes nós nos perguntemos assim, nem chegamos a perguntar por que nossos dentes são tão rígidos. De onde vem essa tão rigidez, essa força, entendeu? De onde vem tudo isso? E é exatamente disso que nós iremos falar. É dos sais minerais formando os dentes. Como vocês podem ver aqui, vocês observam que esse dente aqui é um dente muito bonito, né? E para obter esse dente, é necessário que o indivíduo tenha uma alimentação, né, que seja equilibrada e também rica nesses determinados sais, que nós vamos apresentar daqui a pouco. Então, esse é o tema do nosso trabalho. Então, continuando aqui, para que nós tenhamos um dente assim, primeiro a gente precisa conhecer, né, quais são esses sais minerais. Mas vamos aqui enfatizar também, antes de falar dos sais minerais, qual é a composição, né? Qual é a prova de que os dentes eles realmente necessitam desses sais. Então nós temos aqui, ó, as estruturas do dente, né? Do dente, que é aqui o esmalte. Vocês podem ver o esmalte, a dentina, a polpa, o cemento e todas essas estruturas, elas têm na sua maior parte a elementos que são sais minerais. Se vocês forem parar para ver, os orgânicos aqui, eles ficam inferiores à porcentagem dos sais minerais, que são inorgânicos. Então, no cemento, que é essa região aqui, essa membrana que fica ao redor que reveste a raiz, nós temos aqui o que? 70% de sais minerais em sua composição, certo? Além do, do cimento também, nós temos também a dentina. Está bem que a dentina aqui, ó. A dentina, que é essa região aqui mais clarinha, mas só que um pouco mais escura que o esmalte. Então, essa região aqui, ela é formada 70% também de sais minerais específicos, que nós vamos falar também. E também, né, o esmalte, que é essa região externa aqui do nosso dente, que é a região onde tem esse brilho que o dente de vocês tem, ela é composta por 96% de sais minerais específicos, os quais nós iremos falar mais para frente. Então, então, já que estamos falando tanto de sais minerais e tal, a importância dele, mas afinal a gente se pergunta, o que são sais minerais, né? Então, os sais minerais são nutrientes que fornecem substâncias químicas importantes para o organismo. No caso, um exemplo, né, o potássio, cloro, o cálcio, o ferro e muitos outros. E a parte mais importante para esse trabalho é que ele tem a sua origem a partir do solo, ou seja, nós, seres humanos, não conseguimos produzir esses determinados sais, por isso eles têm a sua origem a partir do solo. E aonde que nós vamos obter esses sais? É o que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, vamos começar do básico e depois partimos para os conceitos, né, que vão explicar essa questão. Então, vamos lá. Os sais importantes na formação estrutural do dente são estes aqui. O zinco e o cobre, né, que eles estão distribuídos de maneira uniforme na região externa do esmalte, ou seja, o esmalte aqui, vamos observar, o esmalte aqui, essa região aqui externa do dente, vocês estão vendo aqui, essa região ela é composta também, né, de ferro, de zinco e esse outro elemento que eu acabei de falar. E para que esse elemento ele venha possuir, né, para que o esmalte
venha possuir esse caráter, essa estrutura, ele precisa desses determinados sais. Além desses também, nós observamos também a presença de outros elementos aqui, que são, vamos ver aqui, que são também o flu. O flu é outro elemento que ele vai dar, entendeu? A capa que reveste esse esmalte, nós acabamos de falar, ele vai dar uma proteção. E o que vai acontecer? Ele vai evitar o cárie, entendeu? Então, a cárie, ela é evitada uma vez ou mais que o flu está presente na placa bacteriana, que está presente no dente, na parte externa do dente e na placa bacteriana. Então, vocês podem observar aqui a cárie, né, presente aqui. Vocês podem observar aqui essas manchas pretas nos dentes, que elas são resultado, né, são resultado do excesso de açúcar. E com isso, o dente ganha esse aspecto. E o que vai acontecer? O flu, que é um sal mineral, ele vai evitar que isso aconteça. Então, isso aqui é uma curiosidade, entendeu? Que entra em parte aqui. Então, continuando nosso assunto, outros sais minerais importantes também, que no caso são essenciais, é o ferro e o cloro, que atuam como fatores de impregnação, e principalmente, pessoal, o cálcio e o fósforo, que eles estão envolvidos, gente. Eles estão envolvidos na formação dos dentes. Os dentes, para terem sua formação, eles necessitam particularmente desses dois sais minerais, que são o cálcio e o fósforo, para ter, entendeu? E tem por função, esses elementos, eles têm por função da resistência para a dentina e para o esmalte. Ou seja, para que o dente, entendeu? Para que o dente aqui ele tenha essa rigidez, essa força de trituração, ele necessita do cálcio e do fósforo, entendeu? Então, esse cálcio e esse fósforo estarão atuando como é, vão atuar como resistores, eles vão estar promovendo a resistência do dente. Os ossos também, são muito, eles necessitam muito do cálcio também, porque o cálcio, na verdade, é aquilo que vai dar a calcificação, obviamente, né? Então, como a gente pode ver aqui, a dentina, que é essa região aqui, ela é dura como osso. E para que ela tenha essa estrutura rígida, dura, ela necessita do cálcio e do fósforo na sua estrutura. Além disso, também o esmalte aqui também, que nós vemos aqui, que é a parte mais calcificada do nosso corpo, ela tem como uma obrigação para obter essa estrutura e essa forma e esse brilho, ter esses elementos que são o fósforo e o cálcio. Então, a gente percebe que esses elementos são fundamentais, são de fundamental importância na formação dos nossos dentes, certo? Então, a gente para ver que é importante, né, a presença desses elementos. Mas a gente se pergunta, como nós vamos obter esses sais? A gente tem que se lembrar de que esses sais, eles não são obtidos dentro do nosso corpo. Nosso corpo não produz esses sais. Então, a nossa pergunta é essa: como obter esses sais minerais? Então, a gente vai obter esses sais minerais através de uma dieta rica em sais minerais. Ou seja, através de uma alimentação, nós teremos, nós teremos esse acúmulo, essa absorção de sais minerais, entendeu? E terá como consequência uma estrutura rígida e eficiente dos dentes para sua função a nível de organismo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que os dentes eles precisam ser rígidos para promover a sua função a nível de organismo. Qual é a sua função? A trituração é o começo do processo do sistema digestório. Então, para que tudo aconteça, para que aquele bolo alimentar chegue até o nosso intestino e também passe pelo suco gástrico, ele precisa primeiro passar pelos dentes. Os nossos dentes precisam estar com a sua função
com a sua função, com o seu papel em funcionamento, entendeu? Então, quais são esses alimentos? Já que a gente sabe que uma dieta rica é fundamental. Então, é o que nós vamos falar. O cálcio, por exemplo, está aqui. Vocês observam que o cálcio, para nós obtermos o cálcio, nós obtemos aonde? No leite, nos seus derivados, no feijão, na lentilha, na ostra, no salmão, nos vegetais, de coloração verde escuro. Ou seja, esses elementos aqui vocês vão obter. Então, se vocês tiverem uma dieta rica nesses elementos, vocês possuirão cálcio que serão exclusivos para os seus dentes, entendeu? Também o sódio, né, que nós encontramos no sal de cozinha. Todo alimento que possui sal de cozinha, ele será rico em sódio. O fósforo também, que nós observamos aqui, que nas carnes em geral possuirão esse elemento. Os ovos, leites e derivados, cereais e legumes. Vocês podem até ver aqui em cima da nossa mesa. Gente, estou falando porque a nossa mesa lá vai estar cheia na hora. Em cima da nossa mesa aqui, algum desses elementos. E vocês observam que o, o leite, ele vai estar no cálcio e no fósforo, está aqui o leite. E a gente tem uma curiosidade também para apresentar, que é o fato de o leite ele está também influenciando no desenvolvimento do bebê, entendeu? Dentro dos dentes do bebê. Ou seja, o leite materno é rico em cálcio e ajuda na formação de ossos e dentes, cálcio e fósforo. Ou seja, um bebê ele necessita obter esses elementos para sua formação de dente. Ou seja, então a sua mãe ela precisa obrigatoriamente ter uma dieta rica em leite, em feijão, em lentilha, em vegetais, entendeu? Para possuir esses sais para dar para o seu filho, certo? Ou seja, então o bebê ele necessita também desses sais minerais. Outros também, outros sais minerais e seus respectivos alimentos são o potássio também, que encontramos nas frutas, na banana, laranja, verduras, legumes, batata, o magnésio também, né, que também é essencial de frutas, legumes, cereais, arroz integrais, né, cereais integrais, levedo de cerveja e o flúor também, que nós encontramos na água potável. Uma curiosidade que nós queremos trazer também à parte do assunto é que a água também, a gente tem essa dúvida aqui acerca da água de ela ser 100% pura, porque pelo fato de ela estar, a sua água pura estar no solo, ela vai possuir alguns sais minerais, entendeu, dissolvidos na sua estrutura. E também o zinco, a camarão, a carne, entendeu? O zinco, nós encontraremos nesses elementos. Então, quando o assunto é ter dentes resistentes e eficientes, uma dieta rica em sais minerais nunca é segunda opção. Ou seja, nós para termos dentes resistentes, nós precisamos de uma dieta rica, eficiente em sais minerais, que são estes que nós acabamos de falar. E antes de pensar em tratamentos químicos, em tratamentos odontológicos para fim de estética, ou então qualquer outro tipo de desejo, nós precisamos, primeiramente, ter uma boa alimentação, que é o foco deste assunto, entendeu? Então, esse é o nosso assunto. E também, para terminarmos aqui, nós temos uma devida aqui, curiosidade acerca dos dentes afetados por tártaro. Muitas vezes nós acabamos nos indagando o porquê de algumas pessoas, elas possuírem essa coloração aqui, essa estrutura nos seus dentes. Deixa eu marcar aqui, nos seus dentes aqui. Por que existe isso, entendeu? Normalmente essas pessoas são pessoas que elas não têm uma higiene tão prático, tão diário, pessoas que não cuidam do seu dente. Mas uma curiosidade grande acerca dessa doença aqui é porque normalmente acontece na parte inferior dos dentes, certo? Aqui na parte mandibular aqui dos nossos dentes. Principalmente, gente, é porque embaixo do nosso processo alveolar, aqui embaixo da nossa mandíbula, nós temos glândulas salivares, né? E nas salivas estarão presentes os sais minerais.
Ou seja, quando você termina uma alimentação e não escova os seus dentes, passam dias, 20 dias sem escovar seus dentes, o que vai acontecer? A saliva, ela vai trazer o cálcio, né, elementos calcificadores, que são os sais minerais, e irão calcificar os alimentos, e irão deixar os dentes com essa coloração, necessitando assim de um tratamento odontológico, ou seja, uma alimentação, para que ela venha a ser também saudável, ela também precisa alimentação saudável também, mas só que o que? Nós precisamos ter também uma higiene como ponto de partida, a fim de obtermos dentes também limpos, que é fundamental. Então, esse é o nosso assunto e boa sorte.